Irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, que unem-se a nós em comunhão, a mesma igreja, uma só igreja, ao redor do mesmo altar, se não de forma presencial, mas certamente de modo intencional. Certamente cada um que agora nos acompanha do seu lar, de sua casa, junto de sua família, deseja estar aqui, tem a intenção. E como Deus sempre vê a nossa reta intenção, certamente Deus acolhe este propósito, esta intenção verdadeira, esta intenção sincera da parte de cada um que nos acompanha. Por isso, estamos sim, todos reunidos para celebrar esta noite santa da ceia do Senhor. Com a celebração de hoje, nós iniciamos a celebração da Páscoa do Senhor. Encerrados os exercícios quaresmais, a igreja então, com a celebração da ceia, com a missa da ceia do Senhor, a igreja inicia a celebração da Páscoa. Uma única celebração que se desenvolverá ao longo destes 3 dias, hoje, amanhã e sábado. E para que nós possamos compreender isso ou celebrar de uma forma ainda melhor, a igreja, como que pedagogicamente, por meio da Sagrada Liturgia, vai nos conduzindo nesta celebração. Iniciamos a celebração de hoje, da Santa Missa, como todas as celebrações de todos os dias. No entanto, a nossa celebração de hoje não haverá a bênção final, não será encerrada. A celebração de hoje será interrompida. Depois da transladação do Santíssimo Sacramento, nós iremos nos retirar em silêncio, mostrando justamente essa interrupção. Amanhã, às 15h, é retomada a celebração. Em silêncio, no silêncio da qual ela foi encerrada hoje, ela se inicia amanhã. E amanhã então celebramos a paixão do Senhor, a entrega do Senhor na cruz, entrega que Ele inicia hoje, na noite santa da quinta-feira, ao entregar-se por nós no pão e no vinho consagrado. Essa entrega de Jesus na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, se consuma no Calvário, que nós vamos celebrar no dia de amanhã. E novamente então, depois de venerarmos, adorarmos este mistério da cruz, novamente a celebração será interrompida. E vamos então retomá-la na noite do sábado, a noite santa da Páscoa, quando então, iluminados pela luz de Cristo, iluminados pela luz do ressuscitado, os nossos corações serão aquecidos novamente pela presença do Senhor. Ao término da comunhão do dia de amanhã, da celebração das 15h, a igreja experimenta a ausência do Senhor. A Eucaristia deixa de existir nas igrejas. A comunhão, a hóstia consagrada será consumida. E a igreja então experimenta, como experimentou Maria, como experimentou os discípulos de Jesus, a ausência do Mestre. E a igreja então também fará essa experiência na tarde de amanhã até a noite do sábado. A igreja então não administra os sacramentos. A igreja se reserva junto com Maria, no silêncio do sepulcro, para aguardar então a ressurreição. E novamente, na noite do sábado, a Eucaristia é consagrada e o Senhor mais uma vez se faz presente. E nós celebraremos então a noite santa da Páscoa do ressuscitado. Esta é a celebração da Páscoa que nós iniciamos hoje e encerraremos no próximo sábado. Mas a celebração de hoje tem
4 elementos principais. O primeiro, que nós ouvimos muito bem no Evangelho, e que infelizmente nós não vamos repetir este ato, que é o ato do lava-pés. Já o ano passado foi do mesmo modo, devido à pandemia, devido às restrições nas quais estamos obrigados a observar, a igreja então se reserva o rito do lava-pés. Esta missa, inclusive, por muito tempo, muita gente chamou missa do lava-pés. Mas na verdade essa missa nunca foi a missa do lava-pés, é a missa da ceia do Senhor. Porque há algo que dá sentido sim ao lava-pés, mas o lava-pés é uma pedagogia que Jesus teve para com seus discípulos, para na verdade educá-los para aquilo que ele iria realizar depois na mesa da ceia, e depois no seu ápice no Calvário. O lava-pés é a entrega do Senhor, é a disposição que o Senhor tem para com a humanidade. O lava-pés é a deposição das vestes do Senhor, quando ele tira o manto para amarrar com a toalha e para lavar os pés dos seus discípulos. Ali está representada a aniquilação da majestade de Deus. Ali nós recordamos aquilo que foi realizado lá outrora na Anunciação, quando no ventre da Virgem Maria, Deus se aniquilou. Deus se esvaziou-se de si mesmo e se fez homem, se fazendo em tudo igual aos homens, tomando a forma humana, se fazendo homem no ventre da Virgem Maria. Ali aniquilava-se a majestade de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele descia do mais alto dos céus e se encarnava, se fazia homem no ventre de uma mulher, a Virgem Santíssima. E no lava-pés, então, Jesus novamente recorda isso aos discípulos. É a mesma realidade. É o mesmo mistério que vai se desenvolvendo ao longo da vida de Jesus. Do seu nascimento, depois agora na última ceia, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus quer relembrá-los de que ele esvaziou-se de si mesmo, se fez servo, assumiu a condição de servo, e por isso lavou os pés dos seus discípulos. A toalha que Jesus usa, significa a carne inocente, a humildade de Jesus. Jesus cinge a cintura com a toalha, para simbolizar a humildade daquele que se inclina para lavar os pés dos seus discípulos, dos seus servos. E ao lavar os pés dos discípulos, como bem nos mostrou o Evangelho, Jesus quer mostrar o sentido também da humildade, mas também da purificação. A água representa a efusão da graça que vem de Deus para purificar o coração dos discípulos. Portanto, Pedro desejava não só lavar os pés, mas o corpo inteiro, e por isso Jesus diz, não, quem já se lavou, quem já se banhou, não precisa se lavar de novo. Lavar os pés significa o desejo de purificar os discípulos, purificar os seus corações, purificar a sua alma, a sua consciência. Portanto, na cena do lava-pés, a água representa justamente essa purificação. A bacia poderíamos dizer, representa o coração dos discípulos. Esta água derramada é a água que Jesus também vai jorrar do seu lado aberto na cruz, a fim de purificar o coração dos discípulos. E é isso que o Senhor faz até hoje, por meio dos sacramentos do batismo. Ao sermos mergulhados na água, somos purificados. O nosso coração se purifica, se renova. O nosso coração se torna um coração novo, um coração igual ao dele,
semelhante ao dele. Mas poderíamos imaginar, de certa forma, como os discípulos se sentiram ao ver o mestre lavando-lhes os pés. Talvez até um certo constrangimento. Sobretudo até hoje, quando a gente realiza a cena do lava-pés, esperamos que ano que vem a gente possa realizar novamente esta cena tão significativa, que na celebração de hoje não é uma encenação, mas é um ritual para atualizar o gesto de Jesus, não é simplesmente uma encenação, mas é a repetição daquilo que Jesus fez, porque aquele sentido pelo qual Jesus lavou os pés se atualiza até hoje na igreja. Mas, até hoje, quando as pessoas que são convidadas para ser apóstolos, ao ter que ter os pés lavados, se sentem tanto quanto constrangidos, porque uns têm os pés um pouco mais calejados, outros, cada um traz uma marca nos seus pés, talvez machucados, feridas, enfim. Então se sentem tanto quanto constrangidos de expor os pés para serem lavados. Os discípulos também tiveram este constrangimento. Por isso, meus irmãos, a simbologia dos pés é muito significativa. O que simboliza então os pés? Os pés dos discípulos, como de cada um de nós, simbolizam os nossos sentimentos. Muitas vezes esses nossos sentimentos não são sentimentos tão voltados para Deus, sentimentos tão puros como nós desejávamos que fossem. Os nossos sentimentos muitas vezes são confusos, os nossos sentimentos às vezes são muitas vezes impulsionados por paixões desordenadas. Os nossos sentimentos muitas vezes são misturados com desejos de ambição, de egoísmo, de orgulho. Quantos sentimentos passam pelos nossos corações? Portanto, o Senhor se inclina diante de todos esses sentimentos para purificá-los pela sua graça. Por isso, ao inclinar-se diante dos pés dos discípulos, Jesus lava-lhes os pés. Jesus purifica esses sentimentos, para que esses sentimentos sejam semelhantes ao dele. Dei-vos um exemplo, para que façais o mesmo que eu fiz. E por isso o mandamento novo que Jesus institui hoje, segundo ponto importante da celebração, a instituição de um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e aqui Jesus acrescenta a novidade do mandamento, porque esse mandamento já existia, o mandamento já de amar a Deus, amar o próximo. Agora Jesus acrescenta a grande novidade o novo mandamento, que é também sempre atual, é justamente esse: como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, e Jesus então acrescenta: como eu vos amei. Então, amar o outro significa ter os mesmos sentimentos de Cristo pelo outro. Amar o outro não segundo o nosso modo de amar, não segundo os nossos sentimentos. O nosso amor muitas vezes é interesseiro, o nosso amor muitas vezes é em busca de compensações, o nosso amor muitas vezes ao outro é em busca de suprir algo que nos falta, e buscamos o outro para suprir o que falta para nós. Esse não é o verdadeiro amor com o qual Jesus nos amou. O amor de Jesus é um amor que se entregou, que se deu, um amor que se multiplica. Quanto mais se dá, mais ele cresce. Quanto mais ele se oferece, mais ele transborda. E por isso o transbordamento desse amor foi na cruz. Por isso Jesus lava também hoje os nossos pés. Que o Senhor também purifique hoje os nossos sentimentos.
se eles muitas vezes não são de acordo com os sentimentos dele, procuremos, como São Paulo, desejar com que esses sentimentos sejam os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Instituiu então hoje, no lava-pés, também instituiu o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por terceiro, Jesus institui hoje a Santíssima Eucaristia. E aqui nós ficaríamos a noite inteira meditando este grande mistério que nos envolve, no qual jamais nós conseguiremos alcançar, no qual jamais a nossa razão conseguirá compreender totalmente. Um mistério da nossa fé. É justamente por isso que após a consagração, não há outra expressão, não há outra palavra, não há nada que possa, de certa forma, justificar aquele momento, senão as palavras pronunciadas pelo sacerdote. Eis o mistério da fé. É um mistério da fé. Não é um mistério da razão humana. Não é um mistério do mundo. Não é uma realidade do mundo. Não é uma realidade do tempo, nem da história. É uma realidade que ultrapassa tudo aquilo no qual o homem pode alcançar. O grande mistério da nossa fé é o mistério da Eucaristia. Ali está o Senhor. Ali o Senhor se entrega. É ali que o Senhor inicia a Sexta-feira Santa. Por isso que a celebração de hoje está unida à de amanhã e está unida à do próximo sábado. Porque, na verdade, a entrega do Senhor se deu desde a ceia até a cruz e a ressurreição. Por isso, Cristo antecipa na ceia, de modo sacramental, o que Ele irá consumar no Calvário, no dia seguinte. Por isso, Jesus antecipa na ceia de forma sacramental. E essa antecipação, essa realização, esse memorial, nós realizamos a cada missa, a cada Eucaristia que nós celebramos. Nós atualizamos esse mistério. Como eu sempre digo, não é uma encenação, onde nós teatralizamos uma cena que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Não, é a mesma e única celebração. É como se a ceia que Jesus realizou fosse interrompida a cada dia e fosse retomada novamente no dia seguinte. Nós estamos ainda naquela ceia, nós participamos ainda daquela ceia. Aquela ceia, aquela única ceia, ela se estende por todos os dias, meses, séculos e séculos. É a ceia do Senhor, é a entrega do Senhor que se atualiza todos os dias. Jesus se dá na Eucaristia. Se dá na Eucaristia para nos fortalecer na nossa fraqueza. Por isso a Eucaristia não é alimento dos fortes. Eucaristia não é alimento dos santos, dos anjos. Eucaristia não é prêmio dos perfeitos, porque os perfeitos estão na glória, contemplando já a Deus face a face. A Eucaristia é o remédio dos doentes. A Eucaristia é o alimento dos fracos. E, portanto, devemos nos aproximar da Eucaristia com esta intenção. A intenção de nos fortalecermos de nossas fraquezas. Muitas pessoas têm uma visão errônea da Eucaristia. Ou a desconsideram totalmente, ou pensam que ela é algo tão sagrado que não se possa receber, que se está sempre indigno de receber. É claro, jamais alguém deve se aproximar da Eucaristia em pecado mortal, mas ninguém pode deixar de participar da Eucaristia, simplesmente
porque não se acha digno dela. Se você não se acha digno de participar da Eucaristia porque está em pecado, confesse-se. Mas confesse-se imediatamente. Porque se você deixa de participar da Eucaristia podendo participar, ou se você se acha tão indigno de participar da Eucaristia, então o seu pecado, o seu juízo é maior do que o mistério da Eucaristia. Então não, nós não podemos colocar a Eucaristia abaixo, né, dos nossos pecados, porque a Eucaristia vem justamente para perdoar os pecados. A Eucaristia vem para fortalecer os fracos, os doentes, que estão muitas vezes prostrados na sua enfermidade espiritual pelo pecado. Então vejam, não se pode comungar em pecado, mas não se pode deixar de comungar por muito tempo, simplesmente pelo fato de que se reconhece pecador e não se reconhece então digno de participar da Eucaristia. Havia no passado uma consciência escrupulosa, a pessoa só comungava quando se confessava, então tinha que se confessar todo dia, porque todo dia ela queria comungar. Então aí é um escrúpulo que vai num extremo. Ou então o outro extremo, que hoje também acontece, aqueles que se aproximam da Eucaristia e que já há muitos anos não se confessam, que não se aproximam da confissão, que jamais procuram estar também em estado de graça para receber a Eucaristia. Portanto, nem um extremo nem outro, já dizia São Tomás de Aquino, mas a virtude está no meio. A virtude está em desejar estar preparado para receber o Senhor e a disposição também de recebê-lo. E o reconhecimento da grandeza desse sacramento. Não se pode deixar de participar da Eucaristia, se pode participar. Se você não está impedido de participar, deve participar, porque não participar da Eucaristia, podendo participar, você incorre num pecado maior, porque não reconhece que a presença do Senhor na Eucaristia é presença de salvação. E por isso então, aqueles que estão impedidos de comungar, esses sim, esses também comungam espiritualmente com o Senhor. Esses também estão unidos ao mistério. Esse mistério da Eucaristia também os envolve, também os alcança. Porque o Senhor, Ele vai muito além daquilo que a nossa compreensão pode alcançar. O Senhor vai muito além daquilo que muitas vezes o nosso julgamento pode alcançar. Portanto, você que pode comungar, deve comungar. Deve procurar sempre comungar, jamais deixar de comungar, mas aproximar-se da Eucaristia sempre com o desejo de remissão, sempre com o desejo de ser purificado, como foi os discípulos. Quem eram os discípulos para ter os pés lavados pelo Mestre? Quem eram os discípulos para ter os pés lavados pelo Filho de Deus? Então, ninguém é digno. Se formos pensar por esse lado, ninguém seria digno. Mas aí que está a graça. A graça é Deus quem nos faz dignos. Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. É o Senhor que nos torna dignos. Portanto, Eucaristia é fortalecimento da nossa fraqueza. Eucaristia é para nos acompanhar também na nossa solidão. Muitas vezes, ao longo da vida, nós experimentamos a solidão. A solidão, às vezes, da presença de um amigo, de uma amiga, a solidão da presença de alguém que nós amamos, a solidão, muitas vezes, que nós experimentamos no mundo. Quantas vezes também essa solidão é sentida por nós? A Eucaristia vem ao encontro da nossa solidão, para que o Senhor se torne nosso companheiro.
Foi o que o Senhor fez com aqueles 2 discípulos que caminhavam para a cidade de Emaús. Estavam se sentindo só, estavam sentindo a dor da solidão, da ausência do Mestre. E ao partir-lhes o pão, eles reconheceram o Senhor, e o Senhor se tornou companheiro de viagem daqueles 2 discípulos. Assim também é a Eucaristia para nós. A Eucaristia é o sacramento daquele que vem ao encontro da nossa solidão. E por fim, a Eucaristia é para também nos possibilitar a graça. Vejam só, a graça de experimentar a antecipação do céu. Muitas vezes nós nos questionamos, como será o céu? Será que eu vou para o céu? Como será o céu? Jamais nós saberemos, jamais nós conseguiremos alcançar o céu estando ainda na terra. Porque, como já dizia a Escritura, há um grande abismo entre nós e o céu. Mas ao mesmo tempo, o céu se fez próximo de nós. O abismo foi rompido e foi como que nivelado. A estrada que liga a terra ao céu se deu por meio de Cristo. E Cristo, ao assumir a nossa humanidade, nos deu a graça de participar então da sua divindade. Portanto, de participar do céu. Na Eucaristia está a presença real, sacramental de Cristo. Portanto, a Eucaristia é uma antecipação do céu. Quando nós comungamos, nós estamos experimentando o céu dentro de cada um de nós. Talvez nós não sintamos isso. Talvez seja difícil alcançar essa realidade que nos supera, essa realidade tão superior, tão acima de nós. Mas, ao mesmo tempo, é um mistério da fé. O céu está, sim, unido a nós. E na Eucaristia, essa união se realiza de modo concreto e pleno. Por fim, 4º ponto da celebração de hoje. Hoje também comemoramos a instituição da Eucaristia e com a Eucaristia a instituição do sacerdócio ministerial. O dia que o Senhor chamou para ser sacramento da sua presença, homens por Ele escolhidos. O Senhor nos escolheu, a nós padres, para sermos também sacramento da sua presença afetiva junto do seu povo. Se ao mesmo tempo, pela Eucaristia, nós acolhemos o Senhor, pelo sacerdócio, o Senhor nos acolhe. As mãos do sacerdote são as mãos do Senhor que nos alcança. A presença do sacerdote é a certeza da presença do Senhor entre nós. A proximidade de um sacerdote conosco é a certeza da proximidade sacramental do Senhor, da presença sacramental, da presença afetiva do Senhor. Espero que passe logo essa pandemia, para que a gente possa novamente ter a graça de poder oscular, beijar as mãos dos sacerdotes, um gesto que foi colocado de lado, mas que significava isso, proximidade, afeto, não com o homem, mas afeto com o Senhor, que sacramentalmente está presente naquele homem. Por isso, oscular as mãos do Padre, aproximar-se do Padre, abraçar o Padre, é um gesto de retribuir, não a Ele, mas ao Senhor. A proximidade de um sacerdote é, sim, a proximidade sacramental, afetiva do Senhor. O sacerdote é aquele que está próximo. Essa é o sentido da nossa missão sacerdotal. Por isso que talvez dos maiores sofrimentos que nós sacerdotes experimentamos nesta pandemia seja esse: não podermos estar próximos do nosso povo. Porque a proximidade
é a marca do nosso ministério. A proximidade é a essência da nossa missão sacerdotal. E infelizmente é justamente essa proximidade física que agora nós estamos impedidos de realizar. Mas nós ainda assim nos fazemos próximos, espiritualmente, sacramentalmente, pela oração. A cada dia, quando um sacerdote oferece o santo sacrifício da missa, mesmo que sozinho, na sua casa, ele está se fazendo próximo do seu povo. Ele está oferecendo pelo povo. É também um oferecimento, é claro, um oferecimento que não se torna visível, mas que certamente também nos alcança. Por isso, o sacerdote é o homem da proximidade de Deus. É Deus próximo do seu povo. É Deus a serviço do seu povo. Por isso, nós, sacerdotes, assumimos a identidade de Jesus. Sou eu. É o próprio Jesus que, através de nós, deseja estar próximo, deseja alcançar suas ovelhas. Por isso, não há graça maior do que poder estar próximo do nosso povo, sobretudo nos momentos que ele mais precisa, sobretudo nos momentos em que ele perece. Não há graça maior do que ter a presença de um sacerdote na hora da nossa morte. Não há graça maior do que ter a presença do sacerdote na hora das nossas enfermidades, das nossas dores. Não há graça maior do que ter a presença de um sacerdote nos momentos em que nós nos sentimos mais frágeis, seja pelo pecado, e quando nós nos aproximamos do sacerdote e recebemos dele o perdão, seja muitas vezes quando somos tomados pelo desânimo, pelas incompreensões, pelas dúvidas, e termos nossas dúvidas esclarecidas pela palavra de um sacerdote, sermos orientados por um sacerdote. Como é importante termos presente um sacerdote em nossa vida. Por isso hoje, não há homenagem melhor para fazermos aos nós, padres, aos sacerdotes, do que rezar por eles. Rezar todos os dias, para que os sacerdotes jamais deixem de viver esse ministério tão sagrado. No entanto, ministério sagrado que é confiado à nossa fraqueza. Ministério sagrado que é confiado à nossa humanidade. O sacerdote não é um super-herói. O sacerdote é um homem marcado também pelas fragilidades, um homem também marcado pelas dificuldades, pelos limites, pelas provações. No entanto, um homem que foi tirado do meio do povo, um homem que foi retirado do meio do povo, consagrado por Deus. Ou seja, ser consagrado significa pertencer a Deus. Todos nós somos consagrados pelo batismo, e o sacerdote é consagrado também para um ministério próprio, que é o ministério sacerdotal de Cristo, do qual alguns, os padres, participam. Portanto, quando você estiver na presença de um sacerdote, não olhe para a sua humanidade, porque certamente a humanidade, como qualquer outro, ela pode muitas vezes não nos agradar tanto, não é? Porque cada sacerdote, como homem, tem a sua própria personalidade, tem suas qualidades, tem seus defeitos. O padre é um homem como nós, tem os seus limites como qualquer outro homem. Portanto, quando você se aproximar do sacerdote, tenta olhar para ele com os olhos da fé. Tente olhar para aquilo no qual ele está investido. Ele está revestido de Cristo, Cristo sacerdote. E essa graça sacerdotal é a graça que quer também alcançar a cada um que do sacerdote também se aproxima. Por isso, meus irmãos, rezemos hoje pela santificação dos sacerdotes, pela santificação do clero, ou seja, rezemos para que nós, sacerdotes,
possamos também tomar consciência todos os dias de quem somos e para que fomos feitos. Esta é a noite santa, é a quinta-feira santa, é o dia em que nós somos envolvidos neste grande mistério de amor, seja pela Eucaristia, seja pelo sacerdócio, seja pelo novo mandamento do amor, seja também pela entrega de Cristo no lava-pés, essa entrega que se consumará amanhã, na sexta-feira santa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver, mesmo aí em nossas casas, que o Senhor nos ajude a viver este mistério que vamos celebrar nestes dias. Assim seja. Amém.